Bem, convidamos ao palco o diretor de formação do IFL Santa Catarina, Leonardo Freitas, para apresentar e mediar o painel Desafios da Política Brasileira. Por favor. Boa tarde. Permitam-me fazer uma brevíssima arqueologia psicológica da política brasileira. Em 1º de janeiro de 2015, Dilma Rousseff discursou para o Congresso Nacional por conta da solenidade de posse após sua reeleição como presidente da República. Aquela fala seguiu o script de estilo: conciliação, diálogo, um pouco de ufanismo, exortação da santidade de Lula, excessivo otimismo com a economia, promessas de combate à corrupção, ajustes, reforma política, flores, sorrisos, abraços e afagos. Vocês sabem como é. Após um pleito em que todo o pudor foi deixado de lado, Dilma precisava arrefecer os ânimos antes de arregaçar as mangas. Saberíamos tempos depois que aquelas palavras carregavam algo singular. Nada, rigorosamente nada do que Dilma prometeu se concretizou. Pelo contrário, o déficit fiscal explodiu junto com a inflação, os juros bateram no teto, a Lava Jato revelou um dos maiores esquemas de corrupção da história, a relação com o Congresso ruiu, Lula foi condenado e posteriormente preso. O desastre na condução do país por Dilma e sua equipe nos lançaram em uma espiral de descrença e frustração. Após 2 décadas em que alcançamos certa estabilidade econômica, voltamos a flertar com o dragão da inflação, com taxas de juros estratosféricas, com desemprego e perda de renda. A ex-presidente concluiu aquele discurso com uma frase enigmática, e aqui eu abro aspas: "O impossível se faz já, só os milagres ficam para depois." Dilma, como se nota, não fez o possível, nem o provável, tampouco o evidente e menos ainda o necessário. Mas ela fez sim o impossível. Ela foi peça fundamental na ascensão do movimento liberal brasileiro, que outrora custava encher uma van. Isto tudo veio a um preço. O dolo no desarranjo das contas públicas, somado a uma rara incapacidade de dialogar com quem quer que fosse, derrubou-a em 2016 e arremessou o país numa crise política que nos fez rememorar os reiterados episódios de instabilidade institucional por que passamos desde a instauração da República. Crise fomentada também, destaque-se, por escândalos na cúpula do MDB de Michel Temer, seu sucessor. Os acontecimentos reverberaram no ânimo e nas expectativas da população. Deram também força a certo rescaldo autoritário que nos assombra desde sempre. A classe política acoelhou-se e nossos jornais mais pareciam helicópteros a sobrevoar campos de batalha e nos arremessarem panfletos com novidades sobre a guerra. Tantas eram as notícias ruins. O embate que antes parecia restrito à economia e a direitos foi sequestrado por pautas culturais e identitárias. Bolsonaro, reconheça-se, soube personificar este movimento e, particularmente, a raiva latente contra a classe política que já havia gerado espasmos com os protestos de junho de 2013. É certo que surgiram novidades neste processo e que ele pode ser entendido como uma depuração natural que os embates sociais proporcionam de tempos em tempos. Mas há quem veja o panorama sem tanto otimismo. A alguns, o estado atual de coisas é a vitória face a um projeto de poder que arrestou o Estado brasileiro em prol de um partido durante 1 década e meia. Outros entendem que a radicalização exacerbou-se a ponto de inviabilizar a conversa entre os diferentes. O fato é que a esquerda e a direita seguimos crentes em salvadores da pátria. Depositamos excessiva confiança nos nossos representantes sem notarmos que eles próprios criam ficções para incutirem nossos juízos. Nesse sentido, cito o historiador José Murilo de Carvalho, que disse em seu livro A Formação das Almas, no ano de 1990, notem, abro aspas: "A elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer regime político. É por meio do imaginário que se podem atingir não só a cabeça, mas de modo especial o coração, isto é, as aspirações, os medos e as esperanças de um povo. É nele que as sociedades definem suas identidades e objetivos, definem seus inimigos, organizam seu passado, presente e futuro. O imaginário social é constituído e se expressa por ideologias e utopias, sem dúvida, mas também, e é aqui que me interessa, por símbolos, alegorias, rituais e mitos.
Símbolos e mitos podem ter seu caráter difuso por sua leitura menos codificada e tornam-se elementos poderosos de projeção de interesses, aspirações e medos coletivos. Fecho aspas. Agora, o novo governo ensaia os primeiros passos com seus acertos e desencontros. Terá pela frente negociações em reformas vitais para a nossa sobrevivência. O cenário, entretanto, segue incerto, e o que sabemos é: o ambiente político desorganizado e desacreditado custa muito caro a um país. E é aí que desembarcamos em março de 2019, em Florianópolis, na companhia dos senhores, para batermos um papo com Caio Coppola e Eduardo Wolff sobre política e custo Brasil. Eu chamo ao palco primeiro Caio Coppola, formado em Direito pela USP, empresário digital, estrategista político e comentarista da Rádio Jovem Pan. Temos também a presença de Eduardo Wolff, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, pesquisador da Universidade Ca' Foscari, em Veneza, colaborador da Veja, editor do Estado da Arte no Estadão, secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre e curador de Fronteiras do Pensamento. Obrigado. Você entende o seu lugar, não? Não. Alô? 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 Ouvem? Vamos começar, já vou passar a palavra direto para o Caio, aliás, para o Eduardo, perdão, e depois o Caio dá uma palavrinha. Bom, antes de mais nada, me deixem agradecer imensamente a todos do Instituto de Formação de Líderes aqui de Santa Catarina pelo convite. Eu tive o prazer de participar do evento já no ano passado, quando estávamos numa situação de um pouco mais de esperança, e naquele momento eu mediei um debate justamente com o então pré-candidato João Amoedo, do Partido Novo, e o Álvaro Dias, e lamentavelmente, como vocês todos já sabem, as melhores expectativas do país não se concretizaram, mas também as piores não, o que já é alguma coisa. Redobro, então, o meu agradecimento ao Instituto de Formação de Líderes, na figura do Pedro Fernando Tavares, seu presidente, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com essa equipe toda, é um prazer estar compondo esse painel aqui. E eu prometo a vocês que eu vou ser muito pouco aborrecido, eu vou ser o mínimo acadêmico que se possa imaginar. Eu sempre testo as ideias possíveis para falar ou para escrever com a minha mulher, que deve estar assistindo, a Júlia, ela autorizou. Então, se der certo, agradeçam ela, se der errado, a culpa é minha. Tá? Eu vou falar para vocês sobre o custo Brasil a partir da perspectiva de uma coisa que a gente lamentavelmente enfrenta com grande tradição e muita intensidade no Brasil, que é a guerra ideológica, o custo que a ideologia e especificamente uma coisa chamada atraso ideológico traz para o país. E eu vou aproveitar para fazer esse gancho de maneira levemente improvisada, eu confesso para vocês, e eu espero que dê certo, aproveitando o fato de que neste painel, o que sucederá a este painel aqui será justamente a palestra de encerramento do fórum, com ninguém menos que Gustavo Franco falando sobre os 25 anos do Plano Real, um momento de grande transformação na história do Brasil. E por que isso é importante para a minha fala? Por que isso é importante para o que eu quero comentar aqui com vocês? Porque eu quero destacar para vocês 3 momentos diferentes, 2 dos quais são grandes momentos políticos, 2 deles são bastante importantes na história política, já fazem parte das aulas de história. 1993 para 1994, a formulação do Plano Real. 2013 e 2004, a implementação do programa Bolsa Família. E, evidentemente, o período de 2015 a 2019, este intenso período da deposição, através de um processo de impeachment do segundo governo de Dilma Rousseff, e a eleição de Jair Bolsonaro, agora em 2018. Vamos começar com os momentos mais marcantes que já são história. E o que tem de guerra ideológica para se falar quando se fala no Plano Real, cujos 25 anos se comemoram agora, ou no Bolsa Família? Todos aqui conhecem, se não de experiência própria, por leitura, por
pelos livros, pelos jornais, pelas revistas, pelas grandes atividades de comemoração, cada vez que o Plano Real faz aniversário, conhecem a história do Brasil anterior ao Plano Real. Nós todos lembramos que o país vivia um processo de hiperinflação, nós todos lembramos que o país vivia um processo de descontrole das suas estruturas administrativas, não apenas econômicas, a tal ponto de eu, como criança, ter aqui a memória ainda hoje, todos esses anos depois, do desespero do meu pobre pai para comprar um apartamento em Porto Alegre em 1989 e desprotegido das informações econômicas mais avançadas, que pessoas mais preparadas para ele no mercado saberiam completamente como funcionava. O desespero dele com a ideia de que pela manhã o apartamento custava um valor, pela tarde outro, né? E em pouco tempo nós estaríamos, como na Venezuela, com instalações artísticas com as notas de dinheiro, como acontece agora na Venezuela, lembrando muito a inflação da Alemanha do período de Weimar. Quando o processo todo do Plano Real, sobre o qual eu não vou falar, evidentemente vem o Gustavo Franco falar sobre isso aqui, porque eu falaria, quando o processo de estabilização monetário, financeiro do Brasil e de transformação da nossa economia, daquele caos para algo razoavelmente próximo de uma economia, de uma sociedade normal, né? A normalização da sociedade brasileira e da sua economia com o Plano Real, veio como projeto do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e da sua equipe econômica, capitaneados pelo presidente Itamar Franco. A guerra ideológica no Brasil foi de tal intensidade que o Fernando Henrique conseguiu implementar o programa com sua equipe, licenciar-se, sair candidato, vencer no primeiro turno e ao longo do primeiro ano de mandato em 1995, ainda havia um conjunto expressivo de economistas e de intelectuais e de líderes políticos da oposição, Partido dos Trabalhadores à época, dioturnamente escrevendo e atacando o Plano Real como um plano eleitoreiro, que não vinha fazer nada, que aquilo era uma farsa, que nós estávamos, na verdade, sendo enganados. Quer dizer, o momento em que nós passávamos por um processo de mínima racionalização das nossas estruturas financeiras, e o partido que supostamente falava pelo interesse do grande povo brasileiro, da massa dos trabalhadores brasileiros, não conseguiu perceber que aquilo era algo positivo. E, ideologicamente amarrado no tempo histórico do século XIX, do qual não saiu, diga-se de passagem, continuou atacando o Plano Real, continuou atacando a estabilidade financeira e continuou atacando a racionalidade econômica. Mas isso não é relevante apenas por causa da briga entre os partidos. Eu não estou aqui para falar da briga dos partidos. O meu ponto é falar do custo mesmo que isso traz. E aí eu vou trazer um dado muito simples para vocês. Cito, e depois eu digo de onde é. Abre aspas. Trabalho quase homônimo a este que estou apresentando aqui agora, do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, lançado na mesma época, no ano passado, imediatamente após o lançamento dos microdados da PNAD, indicou duas marcadas mudanças no patamar de miséria no Brasil. No biênio 1993-1995, a proporção de pessoas abaixo da linha da miséria cai 18,47%. Isso aqui, portanto, é um texto bem posterior a 1993-95. Está analisando o que aconteceu em 1993-95. 93-95 é a implementação do Plano Real, a partir de 1994. Né? Tem o impeachment, tem o Itamar, vem ele. A implementação do Plano Real não foi algo bom porque eu pude fazer compras na Europa, ou pude viajar para os Estados Unidos, ou o pessoal da Globo criou o Manhattan Connection. Não foi isso. A implementação do Plano Real representou a retirada da miséria extrema, nós estamos falando lá da parte mais baixa da pirâmide socioeconômica brasileira, de 20% da população, o que dá ali alguns milhões de pessoas, certo? Foi contra esta política que representou a retirada da miséria extrema de perto de 18 milhões, mais de 18 milhões de pessoas, que o Partido dos Trabalhadores e toda a esquerda brasileira foi contra. Mas não pensem que foi a única vez que essa guerra ideológica quase nos custou esse tipo de coisa. Em outros momentos, decisões
absolutamente triviais do ponto de vista da racionalidade da gestão pública, da administração do país, da tomada de decisões da nossa vida política, passaram por um processo semelhante. Eu vou dar um salto agora de quase 10 anos. Em 2003, quando o hoje presidiário Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente e assume em 1º de janeiro, eles tinham um grande projeto social para acabar com a fome no Brasil. Depois eles descobriram que a fome já não tinha mais tanta força. Mas, enfim, eles estavam sempre atrasados. Eles criaram esse projeto, que era o Fome Zero. Vocês lembram? Eu lembro porque, na época, eu estava na graduação na faculdade de letras, né? E o pessoal tinha apelidado um cafezinho ruim que tinha de Fome Zero e tal. Era a única lembrança que a gente tem desse negócio, que ficou para trás. Por que ficou para trás? Porque não deu certo. Tinha uma visão completamente errada do desenho da política pública para combater a miséria ali. Só que naquele momento, um sujeito que também está preso, tem muita gente que eu vou citar agora desse período do governo está presa, tá? Um outro sujeito que estava no governo, chamado Antônio Palocci, esse eu confesso que eu lamento que tenha sido corrupto. Antônio Palocci chegou para o Lula e disse: olha, esse negócio não está dando certo, essa política aqui não está funcionando. Mas, olha só, o Armínio era o Armínio Fraga, vocês devem lembrar que ele foi importante na história do Brasil, né? O Armínio me deu essa pasta aqui com esse projeto para a área social que o pessoal do governo anterior estava mais ou menos desenvolvendo, era para ser o plano social do candidato derrotado, o Serra, que ainda não está preso. E eles não usaram, ninguém usou, ninguém quis. Vamos implementar? Vamos implementar. O que é isso aí? Isso aí é o Bolsa Família, que era uma reunião dos programas sociais estabelecidos no governo Fernando Henrique Cardoso, particularmente importante. Ele contava com a unificação do cadastro da pobreza extrema daqueles que precisavam de benefícios da pobreza extrema no Brasil, unificava aquilo, potencializava aquilo e tinha um desenho absolutamente liberal, de política pública focada na pobreza e não no desenvolvimentismo genérico de crescer, cobrar impostos e redistribuir sob a forma de serviço. Em 2013, então, o Lula faz essa mudança, orientado pelo Palocci, diz o seguinte: olha, vamos mudar de política aqui, vamos pegar uma outra política, vamos adotar isso aí. Se você acha que isso aí vai dar certo, Palocci, vai lá, toca a ficha. Eles chamaram um cara que vocês já devem ter ouvido falar, o Ricardo Paes de Barros, que foi um dos formuladores dessa política pública, um dos maiores conhecedores do tema de combate à pobreza extrema no mundo. Marcos Lisboa, hoje presidente do INSPER, economista, vai dirigir a Secretaria de Políticas Sociais daquele governo, naquele momento. E aí você começa a ver o jornal de época, vocês talvez não lembrem, alguns lembram, outros não, talvez fossem muito jovens, e toda a equipe de governo petista e todo o núcleo da militância da esquerda brasileira do PT e de algo que estava surgindo na época, que era o PSOL, que é o partido do Círculo Quadrado, né? O socialismo e liberdade, né? Essa turma inteira atacava o projeto neoliberal do Bolsa Família, porque era um projeto liberal, de fato, né? O que aconteceu com o projeto nesse mesmo período de 2 anos de teste, 2013 a 2005, ele retirou novamente 20%, 19,47%, 20% da população brasileira, que vivia com renda inferior a R$ 125 mensais, ele retirou da pobreza extrema. Os 2 grandes momentos na história política do Brasil, em que nós conseguimos atacar o problema da pobreza extrema e fazer alguma coisa pela população, o Plano Real e o Bolsa Família, foram 2 grandes projetos de economistas, teóricos, de formação liberal, que pensaram para além de qualquer questão ideológico-partidária, formularam políticas públicas corretas, contaram com sorte, contaram com tudo que você possa imaginar, tiveram lideranças políticas, ora muito boas, ora mais ou menos, ora nada, e deu certo. E nos 2 casos nós tivemos uma feroz oposição ideológica no país. Ela não parou por ali. Este mês passado vocês devem ter lido matérias sobre o fato de que ainda está no Supremo Tribunal Federal o julgamento da inconstitucionalidade daquela lei que impede os estados de gastar mais do que eles arrecadam, a lei da responsabilidade fiscal. Claro que a lei de responsabilidade fiscal é mais do que isso, mas ainda está no STF. Em 2010, quando a lei de responsabilidade fiscal fez 10 anos, nós tivemos aquela cena maravilhosa dos petistas, os PCdobistas, porque sim, o Brasil é um país generoso, tem partido stalinista, assim, né? Então, assim, o PT, o PCdoB, aquela turma toda que na época estava no governo, celebrando os 10 anos, tem foto, estão lá celebrando os 10 anos da lei de responsabilidade fiscal,
contra a qual eles tinham uma ação no Supremo Tribunal, porque eles são contra, mas eles estavam celebrando, porque eles estavam no governo e sabem que não dá para governar sem lei de responsabilidade fiscal. Essa guerra ideológica agora ganhou um outro patamar. Porque essa guerra ideológica, que antes frequentemente impedia o país de realizar alguma coisa, mas no tranco a gente conseguia, ela saiu do plano da disputa por políticas públicas. Como é que nós vamos administrar a economia? Como é que nós vamos administrar a gestão aqui das instituições? Vamos privatizar mais ou menos com esse modelo, com aquele? Não. Agora a guerra ideológica, transformada em política de governo, transformada em política de Estado, como política de governo, quer determinar padrões de comportamento moral para a sociedade. E a gente passa agora a ver um nível de guerra ideológica em que, de um lado, nós temos o exercício do delírio permanente do falso oposicionista que acha que está prestes a tomar um tiro na esquina porque ele simplesmente não votou no atual presidente, o que é um claro quadro clínico, precisa de tratamento psiquiátrico para esse tipo de situação. E do outro lado, um presidente que passa o tempo inteiro preocupado com questões graves, gravíssimas, mas nenhuma delas parece ser a reforma da Previdência, o programa de privatizações, a inserção da economia do Brasil na economia internacional, mas sim o tweet da jornalista X, o artista Y que fez uma canção de protesto que ninguém ouve, diga-se de passagem. Porque a guerra ideológica agora não é mais sobre política pública, a guerra ideológica é sobre o seu comportamento. E se tem uma coisa que a gente já tinha que ter aprendido, é que o Estado, qualquer que seja o governante que esteja no Estado naquele momento, não deve, não pode, e nós não deixaremos que ele interfira na nossa vida privada, nas nossas práticas, nos nossos costumes e nas nossas decisões morais. Ora, nós conseguimos vencer 2 momentos graves de guerra ideológica. O Plano Real venceu as oposições, o Bolsa Família, com todos os seus problemas ao longo dos anos de petismo na sua gestão, é um grande programa que pode ser muito aperfeiçoado. A Lei de Responsabilidade Fiscal não foi derrotada. Mas será que nós estamos prontos para reconhecer que agora a guerra ideológica pode representar a paralisia total e completa da administração pública brasileira no momento em que nós temos 13 milhões de desempregados? Será que nós compreendemos agora que as opções que nós temos é vida real versus esgoto digital? E, lamentavelmente, as pessoas que deveriam estar preocupadas com a condução da política pública e da política econômica e da política externa brasileira estão preocupadas com o esgoto digital, em vez de se preocuparem com a política do país. Essa guerra ideológica, lamentavelmente, não me parece que tenha vindo para fazer um pequeno estrago no ano de 2019 e ir embora. E eu só posso concluir esperando que daqui a 20, 25, 30 anos, ela não seja mais do que uma nota de rodapé na palestra de alguém num futuro Fórum da Liberdade e Democracia em Santa Catarina. Mas eu tenho o palpite de que ela vai dar mais esse trabalho do que isso. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pela excelente apresentação. Só lembro que o nosso número para fazer perguntas é 9129-8323. Vocês podem mandar para a gente fazer perguntas aí no final para o Eduardo ou para o Caio. Agora é contigo, Caio. Muito boa tarde. Partido do Círculo Quadrado será reproduzido na Jovem Pan muito em breve. Com fonte, eu cito a fonte. Olha, é uma honra falar com uma audiência tão seleta em tão distinta companhia, né? E então, meus agradecimentos aí ao FL e todos os responsáveis pela realização desse evento. E eu estou diante aí de uma tarefa impossível, né? Eu conto aí com a compreensão e a empatia de todos, porque eu vim aqui com a árdua tarefa de substituir o professor Augusto Nunes, né, que mandou um grande abraço a todos. E também esse formato é a primeira vez que eu dou, olha só, é a primeira vez que eu dou uma palestra, e aí me falaram que ia ter 10, 15 minutos de fala, que também para mim é uma novidade.
especialmente se eu não for interrompido. Então eu conto aí com a empatia de todos aí para um marinheiro de primeira viagem. Mas vamos lá, já fiz o meu trabalho de Wikipedia descobrindo o que é custo Brasil. E considerando aí, tudo bem, é o somatório, né, de todas as dificuldades para que se implemente um ambiente livre e fértil de negócios, né, para o nosso país avançar. Mas o que seria o custo Brasil à luz da política, né? Então, em outras palavras, né, como que Brasília trabalha para frear o desenvolvimento do nosso país? E aqui a gente tem duas linhas de análise. A gente poderia fazer uma análise conjuntural, certo? Então, é uma análise circunstancial. Então, tem os macro desafios que foram muito bem abordados aí pelo Schwartzman, pela Zena, falando a respeito dos entraves políticos para aprovação da reforma da Previdência, esse tipo de coisa. E tem também os desafios no micro, né? E sendo, acho que o principal deles, o desafio de trocar de mãos o Twitter presidencial. Mas eu preferiria ir para uma outra linha de análise, que é a linha estrutural, né? Então, a crítica estrutural. Como que a nossa política, por décadas, organizou o Estado, ou desorganizou o Estado, especialmente através de prática legislativa, para que a gente chegasse no ponto em que o Brasil se tornou um inimigo do empreendedor, né, na 153ª posição no ranking da liberdade, da Heritage Foundation, a meio ponto de ser classificado como uma economia reprimida. Isso é muito triste. A gente estaria em péssima companhia nesse caso. E então, como que essa atividade política fabricou o custo Brasil? E eu estava refletindo sobre esse assunto, e tem 3 grandes obras recentes que endereçam essa questão, que respondem essa pergunta. Então, a gente tem os direitos máximos, deveres mínimos, do Bruno Garchagen, excelente obra. A gente também tem porque o Brasil é um país atrasado, né, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que agora foi demovido, ele era príncipe, agora é só deputado federal. Tem uma excelente obra, essa já puxando um pouquinho mais para o lado jurídico, do professor Modesto Carvalhosa, o inimigo número 1 da corrupção no Brasil, que se chama Da Cleptocracia para a Democracia, em 2019. E aqui, então, justamente por ser tão novo, eu vou recorrer sem nenhum pudor aí ao apelo à autoridade. E existe um fio condutor nessas obras, que é uma crítica ferrenha e pertinente à Constituição de 88. Eu vou fazer aqui um cherry picking de algumas questões que têm origem constitucional, têm origem legal, e que desembocam numa série de políticas públicas, ou pelo menos na abertura para que políticas públicas sejam implementadas em detrimento da liberdade econômica. A primeira delas diz respeito ao privilégio. Então, na obra do Bruno Garchagen, a gente discute privilégio como aquele direito pelo qual todos pagam e poucos usufruem. Essa é uma definição muito boa. Ela vai alinhada um pouco com o que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, uma engrenagem perversa, uma gigantesca engrenagem perversa de transferência de renda. O Brasil pratica a transferência de renda Robin Hood, ela tira dos mais pobres para colocar nos mais ricos. Isso se aplica a N situações. Eu sempre bato na tecla da questão da universidade pública, né? No caso, eu estudei na Universidade de São Paulo. É uma universidade que é bancada exclusivamente com o dinheiro do ICMS, do povo paulista. Então, você tem aí toda a massa de cidadãos, né, contribuindo com esse imposto que parece Deus, né, ele é onipresente, ele é ubíquo, ele está em tudo, em todos os lugares, mas só uma elite que conseguiu pagar por ensino particular grande parte dos cursos mais concorridos. Tem curso que de cada 4 alunos, 3 vieram da rede privada. Então, é o povo que paga pela educação da elite. Isso é uma das inversões morais, um reflexo da inversão de valores que se tornou o Brasil. Então, assim, por inferência lógica, a cultura do privilégio, ela legaliza a injustiça. E aqui a gente chega no segundo ponto, que é a teoria do professor Modesto da corrupção legalizada. Ele chega a falar até na corrupção constitucionalizada, né? Então, a gente dá um passo adiante, pegando uma definição básica de corrupção, né, que é a expropriação de verba pública
para fins privados. E aqui é muito importante a gente ressaltar que não é porque uma coisa é legal que ela se torna moral, né? Todos sabem, é pública a minha admiração, por exemplo, pelo juiz Sérgio Moro. Eu sou um grande defensor da Lava Jato e eu considero o nosso ministro um herói nacional, e eu falo isso de peito aberto. Agora, é muito discutível a moralidade de um benefício como o auxílio moradia para juízes, né, que residem e têm imóvel próprio na mesma cidade em que atuam. É desse tipo de coisa que a gente está falando. E não é uma ilegalidade. Mas será que não se trata de uma imoralidade? Fica aqui o questionamento. O professor Modesto, ele explora muito bem o fato de que isso viola o princípio da isonomia. Então, né, o artigo 5º da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei. Agora, se a gente fizer um exame minucioso, né, da nossa carta, a gente vai perceber que isso, na verdade, como muita coisa na Constituição, é programático, né? Não tem nenhum contato com a realidade. Para mim, quem melhor definiu a Constituição foi o grande pensador Emílio Surita, quando disse que a Constituição nada mais é que uma versão estendida de Imagine, do John Lennon. Eu acho muito boa essa citação. Já falamos de privilégio, já falamos de corrupção legalizada, precisamos falar de grupos de interesse também. Num ambiente intervencionista, legal, do ponto de vista legal, do ponto de vista burocrático, enfim, econômico, existe uma tendência natural a serem favorecidas aí as classes organizadas que orbitam o poder, né? Então, você tem concessões, grandes concessões a grupos de interesse, então isenções, subsídios, esse tipo de coisa, uma série de facilidades, né? Aliás, parece que a política nacional, até do ponto de vista do Congresso, ela se limita muito a criar as dificuldades para vender facilidades, né? Assim que o centrão negocia, assim que o velho fisiologismo negocia. Eu achei engraçado, quando foi submetida aí a proposta de reforma à Previdência, o pessoal do centrão falando assim, não, mas a gente não negocia nada se a reforma dos militares, né, da proteção social dos militares, não estiver na mesa. Ora, num déficit de mais de 250 bilhões, o déficit relacionado à proteção social dos militares é só de 19 bi. Dá para a gente falar, nesse contexto, que é uma questão marginal, fora que trata-se de legislação ordinária. Mas é óbvio que eles vão achar qualquer pretexto para que se crie dificuldades e seja vendida as facilidades. Outra coisa, aí fazendo um link para a obra do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, esse tipo de concessão, certo? Esse tipo de privilégio, ele cria no país uma dinâmica de sucessivas oligarquias que controlam o poder, ou, na verdade, parasitam o poder, né? Elas podem... É uma relação dialética interessante, porque ela parasita o poder, mas ela também o opera, ela também o financia. Isso é muito claro no capitalismo de compadrio e nos vultosos empréstimos subsidiados que grandes empresas conquistaram durante o lulopetismo e que serviam para abastecer esse projeto criminoso de poder, para usar uma expressão consagrada pelo professor Marco Antônio Villa. Mas, assim, para além do estamento burocrático, para a elite do funcionalismo público, ou mesmo para os oligopólios que já foram mencionados aqui, do sistema bancário, do sistema financeiro, cabe aqui uma autocrítica até no meu segmento, da imprensa. Quantos são os veículos de imprensa que não dependem de ajuda governamental? E quantos são os que dependem? São poucos também. É um oligopólio. E quantos desses não têm débitos tributários e previdenciários que, em qualquer outra situação do empreendedor pequeno e médio, inviabilizariam a atividade econômica? Não seriam perdoados ou a cobrança postergada e por aí vai, né? Então, esse é o nosso Brasil. Um outro problema também relacionado aí relacionado ao custo do Brasil é a hipernomia, né? O excesso de leis. Aliás, falando em paradoxos, né, do partido do círculo quadrado, o Brasil ele nos passa uma sensação de anomia numa realidade de hipernomia. Desde a promulgação da Constituição de 88,
foram mais de 5,5 milhões de normas promulgadas no Brasil. 5 milhões de normas. Isso explica as 2.600 horas que cada empresa gasta com burocracia. Isso explica como uma empresa de médio porte tem que conciliar, tem que trabalhar com mais de 3.000 exigências tributárias. 3.000. E não só isso. Dessas leis, 20%, quando vão para o STF, são julgadas no STF, são julgadas inconstitucionais. E a gente tem a hipernomia na nossa Constituição, comparativamente, é uma Constituição prolixa, extensa. Não é? Enfim, nessa parte constitucional, para mim, tem uma que é uma jabuticaba brasileira, do estado vizinho aqui, a Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que diz respeito à extinção, à privatização de estatais. Na Constituição gaúcha, para você desmobilizar, para você vender, privatizar, fazer uma concessão de uma empresa pública, você precisa de plebiscito. Agora, pergunta se precisa de plebiscito para constituir uma empresa estatal. Claro que não. Óbvio que não. Finalmente, a gente chega aí também num outro fenômeno político de custo Brasil, que é a politização da justiça. Isso aqui é uma área muito sensível. O STF está com um acervo de mais de 45 mil processos. E fugindo completamente da sua atribuição original, como guarda da Constituição, que é determinar as matérias aí de arguição ou confirmação da constitucionalidade das leis. O ruim disso é que o investidor ele encontra no Brasil um estado de insegurança jurídica, certo? E, geralmente, quando a gente pensa nisso, em ativismo judicial, a gente fica muito focado nas pautas morais. Então, por exemplo, a questão do aborto, a questão da legalização de drogas e dos ministros progressistas que insistem em atropelar o processo legislativo e trazer para si as decisões para milhões e milhões de brasileiros. Agora, e se a gente levar isso para a ótica de mercado, para a ótica de economia? A gente tem termos genéricos na Constituição como a função social da propriedade. Vocês imaginam o que é isso na mão do ministro Barroso? Ele vai conseguir escrever uma obra de ficção sobre isso. A Constituição viva, o direito em movimento. O que é isso, pessoal? Enfim, finalmente, para fechar o meu cherry picking, de formas perniciosas como a política influencia o custo Brasil, eu gostaria de falar da hegemonia partidária, porque está inscrito no artigo 1º da nossa Constituição que todo poder emana do povo. Mas isso, como os versos do John Lennon, também fica no plano da fantasia, porque no Brasil isso é sui generis, isso é jabuticaba também. No Brasil existe um intermediário entre o cidadão e o pleno exercício da sua cidadania política, que são os partidos políticos. Onde já se viu alguém precisar se filiar a um partido para poder representar outro? Isso é invenção nossa, e isso é péssimo, porque a gente sabe que as verdadeiras lideranças, as lideranças sociais, as lideranças econômicas que organicamente brotam na sociedade, isso no âmbito municipal especialmente, mas também no estadual e nacional, elas ficam reféns da elite política, que dá as cartas do jogo. E é por isso que a gente tem tantos depoimentos, principalmente do pessoal aí de gerações que me precederam, falando, nós não entrávamos na política. Óbvio que não. Porque quem é o porteiro dessa relação? São os caciques, é a velha política. Então, como ingressar nesse sistema? E aí, por isso também, os cumprimentos aí a todos, vários colegas aí que eu encontrei, que estão no Partido Novo. Eu não sou filiado a nenhum partido político, nem faço parte de qualquer movimento, mas eu admiro muito quem faz parte, porque a gente sabe, aquela frase clichê, mas tem que ser repetida, o custo por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Então, enquanto isso não for reformado, enquanto esse não for um país sério, que permite candidaturas independentes, a gente tem que achar a válvula de escape para isso. E aí, fechando esse cherry picking de como a política, de como a atividade legislativa contribui com a formação do Brasil, aí eu queria deixar para vocês um dilema. A liberdade, ela tem os seus vícios, mas a melhor forma de combatê-los, geralmente, é com mais liberdade. E da mesma forma a política.
no meu entender, pelo menos. Aqui não cabe uma demonização da política. Aqui não cabe o nosso afastamento da política. Eu acho que cada um de nós, a seu modo, consegue dar uma contribuição, ainda que seja num programa de variedades pela manhã na rádio. Cada um de nós consegue se engajar um pouco mais. Cada um de nós consegue atingir mais pessoas, ter propósito, ter coragem. A gente teve uma fala brilhante do Lawrence Reed aqui no começo, né, na primeira fala dele no painel, e eu peguei a citação dele, ele disse o seguinte: é um teste de caráter não abandonar aquilo em que você sabe estar certo. Então, deixo como recado que vocês fiquem muito cientes das suas próprias convicções e as espalhem, né? Sejamos mais provocativos, né? Sejamos mais inquisitivos também, como o professor Jordan Peterson ensina. Para poder pensar, nós temos que arriscar ofender, nós temos que arriscar provocar. E era esse o meu recado aqui para vocês. Muito obrigado. Excelente, Caio. Obrigado. Vocês dois falaram sobre muitos temas em 15 minutos, então está difícil fazer uma abordagem geral, mas eu vou tentar aproveitar que tu falasses em Jordan Peterson e aproveitar que o Eduardo abordou questão de guerra cultural. Existe um psicólogo comportamental americano que segue a linha de Jordan Peterson, que se chama Jonathan Haidt. Ele tem uns livros bem interessantes, eu acho que ainda não está traduzido no Brasil, mas recomendo, caso consigam. Diga lá. Já está sendo providenciada a tradução. Sim, muito obrigado. E ele tem um livro que se chama The Coddling of the American Mind, que seria como uma infantilização da mente americana. Ele trata da geração Z, que é nascida entre 95 e 2010, que foi criada assim sob uma redoma. Não pode se chatear, não pode se magoar, etc., e que deu no que deu. E coincidiu com essa onda, depois que essas crianças envelheceram e entraram na universidade, coincidiu com essa onda de briga e tudo mais que acontece nas universidades americanas, de microagressão, etc. e tal. E isso veio para o Brasil, né? Aproveitando já uma pergunta que foi enviada por WhatsApp e fazer uma pergunta para os dois, né? O quanto que, evidentemente, o presidente da República lida com essas questões de guerra cultural e tudo mais, né? Quanto que isso atrapalha a agenda do país para andar, né? E se isso vai, assim, se tem como ter uma ideia de até que ponto isso vai. Vou dar um exemplo. No Twitter, o presidente fez 500 tweets desde que assumiu e 1%, de acordo com o que o jornal apurou, era sobre a reforma da Previdência, o resto era cumprimentando alguém, falando alguma coisa, etc. E também sobre questões, por exemplo, do Golden Shower. Então, eu queria saber a posição de vocês. Desculpa, o que é Golden Shower? Você viu uma foto na Bahia? Botaram uma boneca de plástico num cano saindo, assim, enfim, a água saía, vocês podem imaginar de onde. E aí estava escrito Golden Shower, R$2, assim, né? O brasileiro é muito inventivo, assim, é uma coisa fascinante. É um povo empreendedor. Não, bom, eu vou tomar a dianteira aqui na pergunta, Caio, se você não se importar, na resposta. Assim, bom, em dezembro, eu escrevi um artigo para a Veja, sobre exatamente esse tema, assim, a luta pela alma da nação, era o título do artigo. Porque qual é o sentido dessa expressão, né? Em 1992, um sujeito que sempre tinha sido marginal na história da política americana, vocês só vão encontrá-lo em referências muito delirantes ou cômicas. Um sujeito chamado Pat Buchanan, ele resolveu desafiar o George Bush pai, que era então presidente dos Estados Unidos, nas primárias do Partido Republicano, e se lançar candidato, né? E no discurso dele para lançar sua pré-candidatura, ele usou essa expressão, né? Os Estados Unidos vive hoje, nosso país vive hoje, uma guerra cultural, social, religiosa, uma guerra pela alma da nação.
E é daí que vem esse tema, essa agenda, na sua versão moderna, tem versões anteriores, mas a versão moderna desse tema que você usou a expressão aí, que eu tentei evitar, chamado guerra cultural. Tentei evitar porque o meu editor está esperando um livro que eu ainda não entreguei, então, que é justamente sobre isso, né? Você sabe disso, a gente já conversou sobre o assunto. O que eu dizia no artigo, e por que eu tomei essa expressão lá, luta pela alma da nação, nesse artigo da Veja? Eu disse o seguinte, olha, o que caracteriza a guerra cultural é que você não vai se preocupar com disputa sobre política pública, você se preocupa com outras coisas. Ninguém faz guerra cultural por taxa de juros, por número de instituições a ser privatizadas. Você faz guerra cultural quando você imagina que existe uma coisa chamada identidade ou essência. Essência, olha que palavra bizarra, ela tem uma conotação metafísica, que é uma palavra lá dessa minha profissão esquisita, que é filosofia, e quase religiosa, né? A essência da nação. Qual é a identidade? O que define de maneira inalterável a nação? E aí, de repente, tem um grupo ali que pode ameaçar essa identidade. E daí vem a história toda dessa coisa da guerra cultural. Por isso que a guerra cultural é sempre sobre costumes, é sempre sobre sexualidade, religião, conflitos de etnias, esse tipo de coisa assim. Bom, o que eu dizia nesse artigo, né? A minha aposta, os R$2 que eu tenho para comprar Bitcoin, portanto não dá para comprar o Bitcoin do cara aqui, é 5, né? Os R$2 que eu tenho sobrando, eu apostei em dezembro o seguinte, olha, tem duas possibilidades. Ou a agenda do governo anda bem, e esses temas de costumes, nesse estilo de culture warrior, né, o presidente guerreiro cultural, fica em segundo plano, e eu não achava que isso ia acontecer, ou esses temas políticos vão ficar travados, os temas relevantes, os temas adultos, né, a reforma da Previdência e tudo mais, e o presidente vai ficar fazendo guerra cultural, ficar brincando de guerra de Twitter e tal, né. Aparentemente, essa versão venceu. De tempo em tempo, ele é convocado à realidade e tal, e aí as coisas mais ou menos se ajeitam, mas normalmente isso dura um turno, né? Não mais do que um turno, né? Então, isso tem um custo muito alto, você queria apostar isso. O assunto do Jonathan Haidt é um pouco mais complexo. O Jonathan Haidt é um professor da New York University que já tinha escrito, aliás, esteve no Brasil nos anos 90, ele fez parte do mestrado dele em Porto Alegre e em Fortaleza. É um grande psicólogo experimental, comportamental, como você descreveu. Aliás, escreve muito bem português, me respondeu os e-mails sempre em português, muito generoso. Para se exibir também, porque eu escrevi em inglês para ele. E o Haidt tem uma hipótese nesse livro, que é básica, que é dele, do Gregory Lukianoff, né? Que é basicamente a seguinte, olha, a partir do momento que essa geração que ingressou na universidade em 2013, ele tem uma linha de corte bem precisa, né? A partir do momento que essa geração ingressou na universidade, algumas coisas mudaram. E, em primeiro lugar, está uma descrença com relação à liberdade de expressão, porque, acima disso, está uma preocupação com o bem-estar. Portanto, as ideias do Caio podem provocar um mal-estar em mim, então eu não posso aceitar que o Caio diga as coisas, não é? Não é que eu não queira comprar o livro que ele vai lançar ou ouvir o programa que ele tem na rádio. Não, ele não pode dizer as coisas que ele quer dizer, caso eu ache que eu vá ficar um pouco... Né? Então você tem aqui o outro braço dessa guerra cultural, que é o braço da esquerda identitária, que comprou essa ideia de que as identidades das minorias não podem ser objeto de nenhum comentário, de nenhum discurso, de nenhuma avaliação, e que tudo, portanto, fica interditado. E isso, para a sociedade, como vocês podem ver, fecha um quadro completo em que a liberdade perde no discurso, a liberdade perde na política, a liberdade perde na possibilidade de falar, como o Jordan Peterson menciona na fala do Caio aqui, e, em última instância, todos nós saímos perdendo. Nossa, eu me senti no estúdio da PAN com a sua descrição. Esse tema da hipersensibilidade, ele é curioso, né? De fato, a gente tá formando uma geração cujo caráter não está sendo forjado no sofrimento que faz parte de qualquer vida humana. Viver é sofrer, e isso ajuda a formar caráter. Aí você tem umas situações dentro dessa cultura da ditadura do politicamente correto, em que você pega, por exemplo, uma doença catalogada pela ciência,
Obesidade, certo? Essa geração a qual você se referiu está mais preocupada em se vitimizar, quem sofre disso, ou até mesmo em evitar ofender sensibilidades, falando a realidade médica, científica, do que em tomar as providências de assumir as rédeas da própria vida e ir resolver o problema. Isso é um problema de saúde, pessoal. Eu tenho lugar de fala nessa, porque eu fui uma criança gorda e eu lido com dificuldades com o meu peso até hoje. Ano passado eu oscilei 20 quilos. Agora, esse é um aspecto, né? Então, o que eu fico preocupado também... Alô? Voltou. Alô, perdão. O que eu fico preocupado também é quando essa situação... Iam dar um jeito de me interromper, né? Não tem como. Sempre alguém consegue. É karma. Então, isso que você falou, né? Eu sou sempre a favor de suar um pouquinho mais para que a verdade apareça. Ninguém é dono da verdade, pessoal. Isso daí é uma obviedade, né? Se a gente pensar a verdade como um objeto tridimensional, eu consigo olhar ele de um ângulo só, eu tenho que fazer um esforço gigantesco para dar a volta e olhar de outra perspectiva. E tem aquela cena maravilhosa do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que o professor sobe em cima da mesa e convida os alunos a subir na mesa para olhar o mundo de outra perspectiva. Agora, imagine o nível de ideologização para você, através de N estratégias, seja interrupção, seja através de gritaria, seja através de controle de narrativa, de assassinato de reputação, você silenciar vozes. Isso é um grande absurdo. Na minha singela contribuição, eu procuro mostrar que é possível ser persuasivo, ganhar uma argumentação, sem recorrer a esse tipo de artifício, né? E olha, para minha surpresa, no médio prazo, isso tem sido efetivo. É lógico que eu fico me mordendo para refutar, para cada ideia que é mal colocada, fazer uma contra-argumentação, mas eu percebi que a forma é tão importante quanto o conteúdo. E no médio prazo as pessoas percebem. Existe uma sabedoria subjacente do grande público que identifica: espera aí, olha, essa voz aqui está sendo silenciada. Ou, poxa, não deixaram o cara concluir o raciocínio. E esse tipo de coisa. Agora, o que é notável é que justamente aqueles que propagam a empatia, né, que sofrem de hipersensibilidade histérica, são aqueles que querem silenciar as vozes dissonantes. Isso é inacreditável. Eu vou contar uma história de bastidores para vocês. Até hoje, na Jovem Pan, eu só vi uma pessoa que pediu para que determinadas perguntas não fossem feitas como entrevistado. Sabe qual é o nome dessa pessoa? Pablo Vittar. Eu fiquei, o que eu não posso perguntar para ele? E era um negócio relacionado à Anitta, entre outras coisas. Mas, enfim, eu nem sei do que se trata. Mas o ponto não é esse. Como que você, que se diz um bastião da liberdade, das liberdades individuais e tal, você censura o trabalho de um jornalista? Você percebe a inconsistência disso? Então, assim, eu acho que mais e mais pessoas estão vindo para o debate, estão vindo qualificadas, justamente para não incorrer nesse tipo de, vamos dizer assim, de censura ou de estratégia de supressão de discurso a qual o Wolff se referiu. Beleza, obrigado pelas respostas. Nosso tempo já está bem no fim. Eu vou fazer só mais uma pergunta para vocês me falarem 1 minuto e meio cada um, se possível. Caio, tu falasses no teu discurso a respeito do sistema partidário, mencionasses a questão de não haver possibilidade de candidatura avulsa e tudo mais, né? Queria saber a visão de vocês sobre os novos movimentos políticos que nós temos no Brasil, os partidários e os não partidários. Partido Novo, até o PSL que se tornou um protagonista, Livres, etc., MBL, enfim. Nossa, eu vejo se for possível.
eu vejo com muitos bons olhos, né? Porque é fundamental a oxigenação política, enquanto esse país não adota o princípio de direito fundamental, que é a candidatura independente, pelo menos então que se fomentem grupos e núcleos políticos que estão preocupados com ideias, né, que são coerentes, que são fiéis a ideias. Você citou aí o Movimento Brasil Livre, tem um vereador do MBL na minha cidade, né, em São Paulo. E me alegra muito ver que esse vereador ele vota contra a liderança partidária dele, que inclusive presidia a Câmara Municipal, votava contra o prefeito que eles apoiaram e depois contra o prefeito que o sucedeu. Mas contra em quais situações? Em todas aquelas situações em que as medidas eram antiliberais. Então, taxação de Netflix, imagina isso, regulamentação de aplicativo, aumento de IPTU, né? Então, portanto, aquela velha estratégia, né, do governo de sempre, é sempre mais fácil aumentar impostos, né? Então, assim, nesse sentido, esses grupos, isso se aplica com certeza ao Livres também, são os grupos que eu sou mais familiarizado. Você tem uma nova geração de pessoas engajadas na política, mas que mantém uma coerência, né? Então, isso do ponto de vista do eleitor é maravilhoso. Você sabe assim, olha, esse cara aqui, ele vai atuar dentro dessa baliza. É muito diferente do que a gente tem na velha política, em que são interesses conjunturais que determinam o caminho que o cara vai seguir. Ele não tem compromisso nenhum com a reforma da Previdência, com o ajuste fiscal, são questões de conveniência. Então, eu acho que, de novo, a gente conversou até sobre isso, né, o reposicionamento da régua ideológica. E essa turma ajuda a levar o debate para um lugar mais sério, que é o seguinte, olha, eu tenho aqui as minhas ideias, elas são liberais, eu voto conforme essa agenda, né? E não é aquela coisa do centrão ou do centrolão, como se habituou falar, que cada hora o cara está votando de um jeito, de acordo com conveniência política, em troca de cargos e por aí vai. Então, eu vejo com excelentes olhos e é muito bom ver aqueles que por N motivos não estão dispostos, como é o meu caso, não estão dispostos a dar a cara a tapa na política, de certa forma, na medida do possível, incentivarem quem tomou quem teve essa coragem, essa ousadia, incentivarem as pessoas certas a participarem. Então, vamos dizer assim, esses grupos, né, de capacitação de candidatos, Renova, enfim, eu acho isso tudo muito positivo e eu sou muito otimista em relação ao cenário daqui para frente. Bom, eu não sou nada otimista com relação a quase nada. E se tem alguma coisa com relação a qual eu não sou nem um pouco otimista é com relação ao sistema partidário. Mas a gente tem que levar isso em consideração, a gente tem que matizar um pouco historicamente essa informação. Pensem no seguinte, tá? Pensem globalmente, pensem nos exemplos internacionais que vocês conhecem. Quais são os lugares, quais são os países, quais são as democracias especificamente, nós estamos excluindo tiranias e coisas do gênero, quais são os países, quais são as democracias cujos partidos políticos duram longos e longos anos, tá? E aí parem para pensar sobre quais países, quais democracias têm partidos políticos e, portanto, sistemas partidários, tá, que ultrapassaram assim algumas décadas, eventualmente séculos, né? E se você excluir o caso da democracia americana e da democracia inglesa, da Grã-Bretanha, tá, acabou. Quer dizer, a ideia de que um sistema partidário é estável, longevo e tem mais ou menos as suas identidades, né, bem definidas, são partidos políticos, óbvio, que mudam. A gente conhece a história do Partido Democrata e Republicano nos Estados Unidos terem mudado radicalmente seus perfis de atuação e de eleitores, mas fora dos Estados Unidos e fora da Inglaterra, do Reino Unido, a ideia de que os partidos são instituições estáveis e que o sistema partidário, que é o mais importante, não é o partido com seus caciques, mas a ideia de uma democracia representativa que tem nos partidos instrumentos importantes. Tá? Um instrumento importante. Essa ideia é quase que uma ilusão quando você sai do universo anglo-saxão. Tá? E isso é muito grave, isso é uma informação importante até para a gente ter uma ideia de
qual é o tamanho da nossa ambição, até onde ela pode ir. Tá? E aí eu vou dar a minha versão otimista da coisa, já que eu comecei falando de maneira pessimista e já encerro para não estourar o tempo do Gustavo. Veja bem, nossa democracia pós-período da ditadura militar mal fechou 30 anos. A nossa Constituição, com todas as suas críticas justas, a maior parte das quais eu acho muito justíssimas e tal, ela acabou de fazer 30 anos no ano passado. O nosso sistema partidário tem 40 anos. Tá? Esse sistema partidário, com esses partidos e tal, ele tem aproximadamente 40 anos. Era de se esperar, e isso foi tema de discussão em 2015 e 2016, nos 2 anos mais intensos de consequências da Lava Jato, que acontecesse com o sistema partidário brasileiro algo semelhante ao que aconteceu com o sistema partidário na Itália. O que aconteceu na Itália com a Mãos Limpas, a operação similar à Lava Jato, a sua operação mãe lá, né? O sistema partidário foi devastado. Os partidos foram fechados, porque eram antros de corrupção sistêmica, né? Perderam a sua capacidade de funcionar como partidos, e veio um novo sistema, nada muito digno, né? Silvio Berlusconi, aquela coisa buzuzunga, tinha uns negócios como prostitutas menores e tal. Enfim, o jeito Berlusconi de governar. Mas foi isso. Era de se esperar algo semelhante aqui. No entanto, os partidos ficaram. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o que tem de otimista nisso. 2 cientistas políticos muito bons, muito sérios, focados em análises estatísticas de dados e de modelos de análise nada ideológicos, como costuma acontecer com o campo da sociologia e da ciência política. Um deles é o Marcos André Mello, professor da Universidade Federal de Pernambuco, colunista da Folha Segundas, e o outro é o Carlos Pereira, professor da GV, também escreve vastamente para a imprensa. São 2 cientistas políticos, entre muitos, que têm mostrado como o nosso sistema político o sistema partidário tem uma estabilidade muito razoável e ele é capaz de funcionar com o seu sistema, seja de coalizões, seja do que quer que seja, de maneira muito mais eficaz do que a gente imagina. Então, vamos assim, ter um lado disso que é olhar o seguinte: olha, quais são as alternativas? A alternativa é você ter bolivarianismo, a alternativa é você ter o caos da Argentina dos anos 2000. As alternativas mais imediatas não são, vamos deixar bem claro, a estabilidade de 3, 4, 5, 6 séculos britânica, tá? Ou a estabilidade de 2, 3 séculos americanos. Nesse sentido, eu sou um pouco otimista. E aí, quanto aos novos, que foi a sua pergunta, tem um teste de realidade pelo qual eles já estão passando. O novo governa um estado importantíssimo que é Minas Gerais. Dali vai sair o resultado do novo, de maneira muito decisiva. Tá? O Livres se tornou quase que um think tank, pelo qual eu tenho a máxima simpatia, é o grupo que eu tenho a maior simpatia nesses grupos todos novos, de alta qualidade, de formuladores de políticas públicas. Tá? E, portanto, nesse sentido, cabe também o otimismo. Agora, não dá para ter o otimismo no sentido de imaginar, assim, não, um dia nós teremos um sistema partidário como é o britânico, como é o americano e tal. Aí eu acho que realmente o nosso sistema partidário não vai funcionar muito melhor do que o presidencialismo de coalizão. Aparentemente não tem alternativas, momentaneamente, muito melhores do que essa. Excelente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Caio, também. Infelizmente, nosso tempo já acabou e agradeço imensamente pela presença de vocês. Obrigado.